Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Bom dia! Nós somos os melhores porque Cristo já vive em nós. É como o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou o pastor entusiasmado porque Cristo vive em mim. E você, está entusiasmado nesse dia? Então tem que estar todos os dias. É bom amanhecer e já agradecer ao Senhor porque é um novo dia que começa. É uma nova oportunidade que Ele te deu de estar vivo. Muitos dormiram e não acordaram, mas nós estamos aqui entusiasmados. E hoje eu estou para trazer uma mensagem tão especial. Olha só o tema, né, aqui embaixo. Desperta, igreja, o noivo vem aí. Está perto, muito próximo à volta de Jesus. E eu quero nesta hora destacar para você algo muito especial sobre a volta de Jesus. Primeiro eu quero te ensinar, porque hoje nós estamos aqui, na realidade não é nem ensinar, aprender com você, tá bom? Nós estamos para estudar a palavra, tá? Na realidade muitas pessoas acham que eu sou pregador e eu não sou, era um professor e estou aprendendo com os alunos, tá bom? Então vamos continuar. Meu nome é pastor Nelson Botelho, eu sou do Ministério Luz para o Mundo em Canaã dos Carajás, a igreja muito entusiasmada, inclusive eu te convido a fazer parte junto conosco, tá? Desse grande mover da parte do Senhor. E nós estamos filiados ao Ministério Vinha, pastora Luiz Silva, em mais de 30 países ao redor do mundo, tá bom? É um grande trabalho. Então, assim, procura ele nas redes sociais também, pastora Luiz Silva, tem muitas palavras abençoadas. E tem mais um pregador também que prega o Evangelho da Graça, Joseph Prince, né? Ele é uma pessoa que prega, ele é de outro país, mas tem a interpretação em português, então muito bom. Você vai aprender muita coisa e eu convido a igreja a conhecer. Não importa o ministério que você esteja, conheça o que Jesus realmente pregou. Conheça o verdadeiro evangelho de Jesus, que ele chama de boas novas. Muitas pessoas não conhecem as boas novas, ficam nas antigas o tempo inteiro. Mas conheça as boas novas de Jesus e tua vida vai mudar. Você vai tirar um fardo pesado, vai entregar para Jesus e vai carregar o de Jesus, que é leve. E ele ainda disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sem oração, não funciona. Vamos chamar a presença do Espírito Santo. Ele já se faz presente, claro, mas a manifestação dele é essencial aqui. Espírito Santo de Deus, nós oramos e cremos na tua presença. Cremos porque o Senhor se manifesta, então precisamos da tua manifestação, da revelação da palavra. Sem a tua presença, sem a revelação, nós não conhecemos o que tem escrito aqui. Precisamos de todas essas coisas para levarmos a palavra adiante, em o nome de Jesus. Amém. Desperta, igreja. O noivo vem aí. Primeiro eu quero dizer um detalhe assim, nós temos que aprender como é que Jesus vai voltar. Muitas pessoas ficam preocupadas com isso, mas eu quero te explicar um detalhe. A volta do Senhor Jesus, ela vai ser do jeito que ele foi. Vamos começar abrindo a Bíblia no livro de Atos 1, tá? Do 10 e o 11. Olha o que diz. Então, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, olha, Jesus estava subindo, ele estava sendo assunto ao céu. Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Deles quem? De todos os discípulos e os curiosos e as pessoas que estavam pegando ali as instruções de Jesus, 500 pessoas. Aí está falando assim, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Então Jesus subiu, claro, se ele subiu é para cima, não tem outra lógica. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, ele foi arrebatado ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então ele subiu ao céu no momento visível agora. Atos 1, do 10 ao 11. Bom, vamos lá, comentar sobre esse. Escute, Jesus aqui está falando da forma como ele subiu, né? Ele foi levitado, ele está aqui no chão e ele começa a ser assunto, ele começa a subir, mas nada em alta velocidade. Ele subiu devagar, conversando, dando instruções, e eles ficaram atentos até quando ele sumiu nas nuvens. Esse momento, sabe, é um momento visível. Então nós percebemos aqui que tem duas etapas. Duas etapas. A primeira é o momento visual, é o visível. Ele sobe do chão, Monte das Oliveiras, até
nas nuvens. Visível, tá vendo? Quando ele some nas nuvens, é apontado no livro de Apocalipse que ele foi levado das nuvens. Isso é João já na revelação que fala. Das nuvens até o trono de Deus, onde ele está sentado, onde? À destra de Deus Pai. Quando fala à destra, está falando à direita de Deus Pai, tá bom? Eu falo assim, bem explicado, que é porque tem pessoas que não sabem o que é destra, né? A maioria sabe, né? Mas um bocado não sabe, então eu tenho que explicar para todos, tá? Então, perdoe aí se você ignora quando eu estou dando detalhes demais, tá bom? Lembre dos outros que às vezes não sabem o que é isso, a gente tem que usar a linguagem que todos entendam. Aí nós percebemos que foi 2 etapas. Primeira etapa, ele sobe de onde? Do Monte das Oliveiras e subiu até as nuvens. Primeira etapa, tá? E a segunda etapa, ele vai das nuvens até o trono, tá bom? Então, ele vai voltar para onde? Tá? Lá para o Monte das Oliveiras. Então, o endereço dele de volta. Por que ele está falando? Por que ele vai voltar para lá? Porque os anjos falaram, os homens de branco, né, que está falando? Não falou nem anjo, falou homens de branco. Nós estamos criando já a conjectura que é anjos, claro. Diz que do mesmo jeito que viste subir, ele vai voltar. Então, é Monte das Oliveiras, tá? Então, essa é a primeira fase da subida, é o momento visível, conforme eu falei. Tá? E a segunda é o momento que ninguém viu, tá? É o momento secreto. Então, escuta, nós estamos vendo esses 2 aspectos na volta de Jesus, tá? Se ele vai voltar da mesma forma, ele vai voltar nas 2 etapas. Então, vamos lá. Quando ele retornar, qual é o primeiro aspecto? É o invisível, das nuvens, porque está voltando. Tá me entendendo? Então ele vai sair do trono até as nuvens. Aí esse momento é um momento invisível, ninguém vê. Tá? E esse momento ele está dizendo que ninguém sabe quando vai ser. E ele até destacou na Bíblia, ele disse assim, ó, o primeiro aspecto da volta do Senhor Jesus, que é esse, que é o invisível, que chamamos de arrebatamento, ele vem como um ladrão. Como um ladrão, ele não é um ladrão, tá vendo? Como um ladrão. Como é que um ladrão vem? Um ladrão não avisa a hora que vem roubar. Tá? Então vamos ver Apocalipse 3:3, que ele diz assim, ó. Ele disse, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Tá na Bíblia. Ele disse, guarda-o e arrepende-te. Esse arrepende-te aqui, ele está falando para você mudar a sua mente acerca dessas coisas. Porque se você for lá no grego, você vai observar que o arrepende é metanoia. Metanoia é transformação da mente, tá? É mudar a forma de você pensar, raciocinar, crer e enxergar as coisas. Aí ele diz, arrepende-te, porquanto... Epa, ele vai dar um alerta agora. Se não vigiares, virei como ladrão. Tá? Então, para quem não vigiar, ele vai vir como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, tá? Então, ele usou esse termo, essa palavra, escute, essa palavra, ela não é para ímpio, tá? Ela não é para ímpio, pode voltar a tela aqui, então mostra aqui, ó. Não é para ímpio, ela é para quem? Para a igreja, é para você. Escute, a igreja de Filadélfia vai ver a vinda do Senhor, tá? Então escute, Mateus 24, do 40 ao 42, ele fala como é isso. Ele disse, olha, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, é o arrebatamento, tá? Ele disse, 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você viu aqui que ele falou, 2 estarão no campo, estão trabalhando. 2 estarão trabalhando, então ele está falando de homem e de mulher, porque eu acredito que se ele tivesse colocado só 2, ele ia dizer, não, só homem vai subir no arrebatamento. Não, o homem vai subir e a mulher também. Só que eles não estão na igreja, estão trabalhando. Aí, olha o que ele disse aqui. Por que ele colocou trabalhando? Para ele dar alerta. Ele disse, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por que está dizendo para vigiar? Porque se eles estivessem na igreja, provavelmente estariam orando. Não é verdade? Mas agora eles estão trabalhando. E o que ele está dizendo para fazer? Vigiar. Está em tempo, sempre em constante adoração. Tá? Então vamos lá. Muitos ensinam que esses que ficaram para trás, ele está dizendo, subiu um, ficou outro. Não eram crentes, não eram salvos, vamos falar assim.
Tá? Por quê? Por que eu falo que o crente é salvo? Porque é o que crê. E a Bíblia diz que quem crê com o coração e confessa com a boca verdadeiramente é salvo. Tem gente que diz que quem ficou para trás não é salvo. Escute, a palavra está falando de crente, do que subiu e do que ficou. Tá? Por quê, pastor? Por que não está falando que o outro que ficou era um ímpio? Porque o ímpio ele já tem o quê? O ímpio, você que não confessou Jesus como Salvador, no pessoal, não estou querendo fazer medo para você, mas estou te alertando. Tem um lago de fogo reservado no grande dia do grande julgamento. Então confessa, creia e confesse em Jesus como seu Salvador, aceite. Tá? Nós vimos que um ficou e o outro foi, não foi? Exatamente o que ficou, o que vai ser? Ele vai acontecer o quê? Ele não foi aprovado para quê? Para receber a bonificação, tá bom? A bonificação. O Senhor disse que é para nós ajuntarmos tesouros nos céus. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. Muitas pessoas não sabem dessa informação que eu vou dar. Elas acham que nós temos que fazer obras o tempo inteiro para a salvação. Escute, homem nenhum, nem você, nem ninguém consegue se salvar por você mesmo. Você necessita de um Salvador. É por isso que o próprio Deus se fez homem, veio, habitou entre nós para agradar ao Pai. É tanto que o Pai disse, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você está me entendendo? Então, quem é que agrada ao Pai? Jesus. Como é que você, ser humano, agrada o Pai? Aceitando Jesus como Salvador único e pessoal. Muitos ensinam que Jesus é a cópia de Deus, Jesus é menor do que Deus. Não, não é. É trindade divina. É tanto que a Bíblia fala lá em João, escute, ela diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas. Então está dizendo que Ele é o poder da criação, é o poder da palavra. Ah? E ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, eu estou nele, ele está em mim, é uma conexão. Então não menospreze o tamanho de Jesus. Jesus é poderoso tão quanto o Pai. E o Espírito Santo da mesma forma. Porém, cada um tem a sua função. O Espírito Santo já habita em você que confessou Jesus. É quem convence o homem do pecado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É quem leva o homem até a Deus. É quem faz a conexão pelo seu sacrifício vivo aqui nessa terra. E Deus é quem recebe no trono de glória. Mas os três têm um único objetivo, de amar o mundo de tal maneira que eles criam esse projeto grande de salvação que está em execução, que tem salvado muitas pessoas. Mas e esse que ficou, pastor? Vai acontecer o que com ele? Escute. Preste atenção num detalhe. Vai acontecer depois que Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, vai ter 3 anos e meio de grande tribulação. É perseguição. É nessa época que o grande líder mundial que está tomando posse por aí, é por isso que eu disse, igreja, se alerta aí, acorda. O rei está voltando. O que acontece agora? Esse líder mundial vai pressionar todos aqueles que creram em Jesus Cristo. Todos aqueles que confessaram. Ele vai pressionar. Vai chegar um momento que ele vai botar pressão tanta que você não vai poder comprar nem vender se você não tiver um selo, um sinal. Tá entendendo? Então o negócio vai ser duro. Eu até digo assim, compra uma chacrinha em algum lugar, mas é até difícil, né? De você viver de quê? Porque se não a chacrinha, só se você for plantar mandioca, criar umas galinhas, algumas coisas ali para comer. Porque de qualquer forma você precisa ir no mercado. Se não tiver o selo, eu não estou viajando na maionese, não. Escute, é verdade. Segura isso aí. Tudo isso são palavras proféticas que estão aqui no livro da verdade. Tá bom? Então, tem uma alegria. Esse que ficou, mesmo que passe por essa grande tribulação, tem um detalhe que todos temem, inclusive o Satanás e os seus demônios. É a ira de Deus. Mas a ira de Deus não cai sobre você. Mas eu quero te alertar porque você tem que crer que essa ira de Deus já foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele sem pecado se fez pecado no seu lugar para que você se tornasse justiça de Deus. Amém? Então escute nesse primeiro aspecto, que é o invisível.
visível, ele virá como ladrão e nós não sabemos quando será. Por isso ele manda a gente vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz que nós somos um tesouro precioso do Senhor, então ele vai vir buscar esse tesouro. Né? Amém? Claro que ele não está roubando o tesouro, porque nós já somos dele. Então isso é só uma ilustração bíblica orientando a vigiar, crente. Vigia! Não fique como as virgens nécias e tolas que aceitaram, receberam a salvação, mas disseram, não estou nem aí. Não se preocupe em fazer a vontade do Pai. Tá? E a Bíblia mostra que ele virá no momento em que ninguém espera, ninguém vai ver, é uma forma oculta, e por isso nós não sabemos o detalhe, tá bom? Pastor, ele vai vir no momento visível? Vai, é a segunda parte. Quando? 3 anos e meio após a primeira. E como é que vai ser isso? A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse momento é um momento visível, tá bom? É um momento visível. Então eu quero, nesse momento, finalizar dando para você algo em especial, uma informação. Então guarde essa informação, porque é muito preciosa. Eu quero falar para você, só finalizando, do time dos vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que vão subir. Os vencedores são aqueles que estão prontos para subir no arrebatamento. Porque eles ajuntaram tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói. Ele disse, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Tá? Então, esse momento é um momento especial de você receber troca daquilo que você trabalhou para Jesus, para o reino dos céus. Lembra que ele disse em Lucas 16:16? A lei e os profetas foram até João Batista. De agora em diante, a pregação é o reino dos céus. Todos devem aplicar esforço, devem se esforçar para entrar nele. Então escute, o arrebatamento é para os crentes vencedores. E eu quero finalizar dizendo, existe o crente vencedor e o crente derrotado. Qual é o problema do crente derrotado? Ele tem tudo que o vencedor tem, mas não sabe e não quer nem saber. Esta é a grande diferença. Todo crente que nasce de novo já é justificado pela fé, não é verdade? Então, o vencedor vive com base nessa justiça que vem pela fé. E o derrotado, mesmo sendo justo pela fé, ele quer se relacionar com Deus baseado na sua justiça própria, das suas obras e a sua obediência. O que vai qualificar um crente que estará no arrebatamento é a maturidade. Se você ainda acredita que a sua justiça são as suas obras e a sua obediência, você é imaturo. Mas se você crê que a sua justiça é Cristo e que você se relaciona com Deus baseado nelas, você é maduro na fé. Maturidade não é questão de comportamento, e sim de fé. Que Jesus abençoe o teu dia. Guarde essa mensagem no fundo do seu coração. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.